guardei. Canto não, gravo não. Só que Deus estava me dando uma ferramenta espiritual para que na hora da tempestade do vale eu o adorasse. É forte, é forte. Mão-dados para o Senhor Jesus. Amém. Pai do Senhor, meus irmãos. Tudo bem? Amém. Pai do Senhor, servo de Deus. Amém. Estava recebendo aqui poder aqui dentro de casa. Estava uma glória tremenda aqui. Glória. Amém. Coisa grande. Glória a Deus. É só mandar as ordens aí que a gente está aqui para servir. Fique à vontade. Thales, deixa Deus te usar. Deixa Deus falar conosco mesmo. Essa live tá cheia de Deus. Cheia de Deus. Eita, glória. Meu Deus. Eu creio. Lucas, tem algum tempo para você determinar? Se tiver, você me informe. Pega, fica à vontade. Umas meia hora à vontade aí. Pode ficar à vontade. Tá certo. Eita, glória. Amém. É coisa grande. Meus irmãos, Jesus já está entre nós. Glória. É impossível não sentir a graça de Deus quando a gente se reúne com um propósito. É muito bom você participar de uma live, e a irmã Amanda vai concordar comigo, quando a live tem um propósito. É Quando não tem verdade. propósito, é aquele negócio seco, aquela coisa sem vida. Mas nós estamos percebendo que o dono da vida está entre nós. Oh, glória a Jesus. Amém? Meus irmãos, para mim é uma satisfação. Quero agradecer a Lucas pela oportunidade. Louvar a Deus pela vida desse jovem de Deus. Que Deus abençoe, meu amigo, o seu ministério cada vez mais. Nossa irmã Amanda de Castro, toda a sua família. Abençoe a senhora grandiosamente, seu esposo e seus filhos. Que Deus faça prosperar. Minha congregação está ali. Se meu esposo não certo. segurar, meu irmão, Jesus. É verdade, é bênção. É Meus bênção de irmãos, Deus. vamos para a Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Aleluia. Foi a palavra que Deus colocou no meu coração para meditarmos na noite de hoje. Glória a Deus. Os irmãos estão me ouvindo bem? Estou, tá tudo bem. Muito Para mim bem. tá ótimo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18 apenas. Para meditarmos. Assim diz a palavra do Senhor, meus irmãos. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém? Jesus fale conosco, continue falando conosco, e agora, por intermédio, Senhor, desta mensagem que eu estarei ministrando neste momento. O Senhor já tem usado a tua filha, mas agora eu te convido para que o Senhor permaneça entre nós e me use de acordo com a tua vontade, de acordo com a necessidade do teu povo nesta noite. Aleluia. Pelo poder que é no teu nome, nós te convidamos para que o Senhor permaneça entre nós, porque tu és o nosso amigo, Espírito Santo. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém? Amém. Meus irmãos, eu estava desde pela manhã com o coração direcionado por Deus para este versículo, muito conhecido. Eu quero me basear em um tema, e o tema para a ministração de hoje é o poder da mensagem da cruz. Nós iremos falar sobre alguns aspectos da cruz e o poder dessa mensagem. Quando estamos lendo, meus irmãos, esta primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, nós nos deparamos com uma escrita feita em meados do ano 55 ao ano 56 depois de Cristo, onde Paulo vai tratar justamente sobre alguns problemas da igreja de Corinto, como também as suas soluções. Todos nós somos sabedores que nesse período Paulo estava sendo confrontado por algumas pessoas, principalmente pessoas opositoras ao Evangelho de Cristo. Eles consideravam que Paulo não poderia ser considerado apóstolo de Jesus, porque os únicos que poderiam ser discípulos e considerados discípulos seriam os 12 que tinham sido separados por Cristo. E o lindo da carta de Paulo aos Coríntios é porque no versículo 1 do capítulo 1, Paulo começa escrevendo da seguinte maneira: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Aqui, nós iniciamos aqui uma leitura onde Paulo afirma que a sua chamada não é concedida por homem. Porque essa chamada de Paulo é concedida por homem, o homem tem poder de ofuscar e sufocar. Mas Paulo disse que a minha chamada, o meu ministério, é confiado por Deus, pela vontade soberana de Deus. Então Paulo prefacia, saudando esta carta, para uma igreja que estava em problema, vivendo um tempo extremamente problemático. Todos nós sabemos que a igreja de Corinto é uma igreja onde todos os dons espirituais manifestavam. E o que eu acho interessante é porque Paulo vai escrever esta carta com um tom de exortação.
Observe, meus irmãos, que desde do versículo 1 ao versículo 18 que nós lemos, nós iremos observar que Paulo ele vai centralizar a pessoa de Jesus Cristo como sendo a mola propulsora do crescimento da igreja. Paulo centraliza Cristo como mola propulsora, aquele que impulsiona o desenvolvimento da igreja, aquele que impulsiona o crescimento dela. Observemos que a partir do versículo 6 do capítulo 1, Paulo vai afirmar como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo, vocês são uma igreja extremamente dotada de dons espirituais. E depois, posteriormente, ele vai tratar sobre as dissensões. Observe, o fato de existir uma manifestação de dons espirituais não significa dizer que aquela igreja está blindada de sofrer as pressões das divisões e das contendas. Observe que aquela igreja, mesmo tendo os dons espirituais, era uma igreja dominada por facções. Tales facções, sim. A Bíblia vai dizer que Paulo, quando está exortando os crentes, ele diz para ele, a partir do versículo 10, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensão, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Aí Paulo afirma no versículo 11, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe, que há contenda entre vós. Por quê? Porque vocês estão dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu de Cristo. Observe que existe uma divisão que se estabelece em uma igreja dotada de dons espirituais. Observemos que Paulo, quando ele vai exortar, ele vai dizer para os crentes, está, pois, Cristo dividido? Foi Paulo ou foi eu crucificado por vós? Ou foste vós batizados por Paulo? Paulo está dizendo, porventura foi eu que morri em cruz pelo vitupério, para que vocês obtivessem a salvação e o perdão do pecado? Paulo está dizendo, eu não tenho mérito, porque na mensagem que eu profiro, o centro não sou eu, o centro é Cristo. Paulo está dizendo, eu retiro toda a glória direcionada à minha chamada, ao meu ministério, e direciono para aquele que me convoca, para aquele que me vocaciona. O que nós aprendemos com esta carta de Paulo aos Coríntios é a humildade de um apóstolo revestido de poder, capacitado nas letras, que direciona toda a glória para Cristo e se esconde debaixo da sombra dele. Uma coisa muito bela, e eu quero que os irmãos observem. Todos nós, se quisermos ter um ministério promissor, se esconda na sombra de Cristo. Nunca queira brilhar mais do que ele, porque você vai perder a viagem. Paulo vai dizer, eu não fui crucificado por vós. E depois que ele traz essa exortação no tocante, as facções geradas na igreja em Corinto, nós iremos entrar no versículo 18, Paulo afirmando, Lucas, porque a palavra de Deus, irmã Amanda, é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Observe que falar sobre o poder da mensagem da cruz não é falar sobre uma química quântica, uma filosofia humana, uma sociologia oriunda de conceitos humanos, perecíveis, corruptíveis, corrosivos. Nós estamos diante de uma mensagem eterna, de uma mensagem eficaz, de uma mensagem redentora, de uma mensagem remidora, de uma mensagem santificadora, de uma mensagem purificadora. Paulo vai dizer, a mensagem que eu estou pregando para vocês é a mensagem de Cristo. A palavra da cruz, a mensagem de Cristo, para os que perecem, não é algo que possa ser bem aceito, mas para eles são loucuras. E nós iremos aprender neste versículo alguns conceitos dos originais para que você entenda o que Paulo quis dizer quando ele disse que a palavra da cruz é loucura. Quando nós vamos para o grego, irmãos, a palavra loucura, no original grego, traz em um sentido básico o conceito de algo que é embotado, algo tolo, algo pesado, algo insípido.
Da maneira que Paulo prega, ou emprega, ou fixa a sua afirmação no versículo 18, Paulo está dando a entender que aqueles que olham para os propagadores da mensagem da cruz, eles direcionam um olhar com um tom pejorativo, de maneira que aquele que prega o evangelho é uma pessoa que tem um embotamento mental, é uma pessoa que está com a sua sanidade mental afetada. Quando Paulo vai dizer que a palavra da cruz, para aqueles que não compreendem o evangelho, é loucura, Paulo está dizendo, aqueles que estão de fora não compreendem os mistérios que há aqui dentro. Aqueles que têm um olhar carnal não conseguem discernir aquilo que é espiritual. Observe que ele afirma a palavra da cruz. Por que, Thales, a palavra da cruz, naquela época e ainda no tempo de hoje, é considerada para muitos como uma loucura? Por quê? Porque falar de cruz é falar sobre o confronto contra o pecado. Falar de cruz é falar contra um confronto de uma implantação de iniquidade. E o tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo muito complicado, irmã Amanda, porque as pessoas querem viver um evangelho frouxo, um evangelho sem solidez, sem fixação, sem uma base, um evangelho muito fácil. Aí Paulo vai justamente trazer essa mensagem. Olhe, a mensagem da cruz não é a minha mensagem, não é a minha biografia. A mensagem da cruz é uma mensagem que é considerada loucura, porque confronta o pecado. Observe, Cristo, através da sua redenção, ele resgata o pecador que se arrepende de suas práticas. A Bíblia vai dizer que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Misericórdia derivada da palavra grega, miseraptio, que é um miserável entrelaçado no coração de Deus, ou as cordas do coração de Deus no miserável pecador. Paulo está dizendo que essa mensagem que ele prega é uma mensagem de confronto. E observe, se você ouve uma mensagem que não confronta as práticas do pecado que você comete, observe que algo está totalmente errado. Porque de forma primeira, o evangelho é um evangelho de confronto. E nós estamos observando que muitas lives que estão sendo realizadas aí, são lives que estão sendo feitas com o propósito de angariar recursos para investimento em si, investimento próprio, desvirtuando a base e o foco do evangelho, que é vidas. Eu acho lindo desta live que eu estou participando, porque as pessoas que estão aqui ouvindo estão sedentas de Deus. E observe que a mensagem que nós preservamos é uma mensagem que confronta o pecado. Eu, como jovem, e nós que somos dessa geração, em um século de pós-modernidade, que é o século XXI, nós estamos sofrendo muitas pressões de uma sociedade pós-moderna, uma sociedade onde confronta os princípios de Deus em detrimento das suas práticas imorais. Uma sociedade onde confronta a base, os fundamentos da Bíblia em detrimento de filosofias humanas, para que o seu ego seja massageado. E o profeta, que verdadeiramente é profeta, ele não nega, ele não é negacionista. Ele preserva aquilo que aprende e aplica aquilo que ouviu. O que é que ele aprende? A verdade da cruz. E o que é que ele aplica? O que ouviu? A mensagem do evangelho propagada. Ao poder da mensagem da cruz. Primeiro, ela só tem eficácia por causa de Cristo. E segundo, só existe uma propagação porque existe alguém que é vocacionado. O que eu estou pregando para você aqui é uma mensagem exortativa, estimulativa, para que você se posicione como alguém que preserva a realidade cristocêntrica e a verdade da mensagem do Calvário. Eu quero convocar a você aqui a justamente propagar mais sobre a mensagem da cruz, pregar mais sobre a mensagem da cruz, confrontar mais e o pecado. E observe que nesses últimos tempos, na medida que muitas pessoas se levantam para confrontar o evangelho, eu acredito que Deus está levantando uma geração de remanescentes que não se curvaram à pós-modernidade, à imoralidade, ao egoísmo, ao ceticismo espiritual. Deus está separando uma geração cheia
graça para provocar um grande avivamento, não apenas em solo brasileiro, mas em todo o território mundial. Aleluia! Eu quero profetizar, você é o remanescente deste tempo que Deus levantará como um canal profético para que a mensagem da cruz e o poder do evangelho seja pregado em sua essência. Se você crê no que eu estou pregando, aonde você está me ouvindo nesta noite, seja alcançado por esta graça, seja revestido por este poder, seja dominado pelo Espírito Santo, porque Deus está convocando um batalhão de homens, mulheres, jovens e crianças que tenham compromisso com a essência da mensagem da cruz. Aleluia, glória a Deus. Falar sobre a mensagem da cruz, primeiro ponto, é falar sobre o confronto de pecado. Falar sobre a palavra da cruz. Segundo ponto, é falar sobre sofrimento. Todo aquele que abraça o Evangelho de Cristo, ele é marcado por sofrimento. É verdade. Quantas pessoas não estão me ouvindo aqui que não estão sofrendo, irmã Amanda? Quem sabe por um sofrimento psicológico, devido à perda de alguém que muito ama nessa pandemia. Sofrendo uma pressão psicológica pela porta de emprego que se fechou. A senhora mesmo contou o testemunho da prova que passou no hospital e Deus lhe retirou. Outras pessoas estão dominadas pelas doenças psicossomáticas, pelas doenças psicológicas, pelas doenças que estão afetando a alma, como a doença do século chamada depressão. Depressão. O Evangelho de Cristo, queridos, é um evangelho que é marcado pelo sofrimento. Todo profeta de Deus passa um tempo na caverna. Uma certa vez eu estava falando sobre Elias e Deus me deu uma mensagem que todo profeta necessariamente passa pelo tempo da caverna. Um tempo onde ele se confronta com o próprio eu, com a sua própria deficiência, com a sua própria fragilidade. Porque justamente, muitas das vezes é necessário passarmos estes processos para que a nossa humanidade seja revelada e para que compreendamos que a glória não é nossa. O Evangelho de Cristo e a palavra de Cristo é uma palavra que é marcada pelo sofrimento. E eu quero dizer uma mensagem para os irmãos aqui, que o sofrimento não significa fim. O sofrimento significa testemunho. Testemunho de uma saída de Deus. Não sei como você está me ouvindo aqui, mas eu quero aplicar essa mensagem para você. O sofrimento que você está passando não significa um ponto final. O sofrimento e o processo que você está passando significa testemunho que Deus está te concedendo. Tudo tem um propósito. Observemos que a palavra da cruz, glória, é a palavra marcada pelo sofrimento. Quando vamos meditar no Calvário, todos nós sabemos que Jesus, ele foi julgado pelos homens, julgado pela corte farisaica, por Anás, Caifás, aonde todos nós sabemos que Pilatos deu o veredito para que Jesus fosse sofrer uma quarentena de açoites -1. E todos nós somos conhecedores que aquele momento onde Jesus Cristo ele é trocado por Barrabás, ele toma o lugar ali de Barrabás, aonde Barrabás seria condenado pelos crimes que cometera. Pilatos, de maneira muito covarde, lava as mãos perante o povo para que a culpa não viesse sobre si. E Jesus, todos nós sabemos que ali começa uma série de confrontos, tanto físicos como psicológicos, onde pessoas, os carrascos romanos, que eram os homens mais covardes e mais agressivos daquela época, eles tomaram Jesus com agressividade e levaram para um tronco, onde o mesmo sofreu todo aquele flagelo em detrimento de toda a pressão política e eclesiástica que o invejara por não poder exercer os ministérios eclesiásticos da época com a autoridade que Jesus tinha, aonde uma inveja foi estabelecida, também todos sabemos, com o propósito de Deus para que a redenção acontecesse. O lido da Bíblia, quando meditamos sobre o poder da mensagem da cruz, e referimos essa mensagem ao sofrimento, é porque Jesus, na medida que ele era flagelado, aquele azorrague romano com 12 pontas de couro, em cada ponta com ferro para dar peso,
com chumbo para justamente esfoliar a pele, trazer uma infecção à pele, e com pedaços de madeira para dilacerar o couro. A Bíblia vai dizer que ele sofre aquelas chicotadas, e os historiadores comentam que na medida que aquelas pessoas sofriam aquelas pressões dos carrascos, quando eles sofriam aquele golpe do azorrague, pedaços de carne vinham presos nas pontas do azorrague, de maneira que em alguns acusados a sua costela ficava à mostra, alguns órgãos internos eram revelados mediante o sofrimento daquela opressão romana, daquele castigo romano. E a Bíblia diz, em Isaías 53, que Jesus, como ovelha muda, ele subiu, foi levado pelos seus tosquiadores e não abriu a boca. E todos nós, quando lemos a geografia de Jerusalém, a Bíblia vai dizer que ele passa pela Via Crucis, que é a chamada Via Dolorosa em Jerusalém, aonde ele, ali já com o patíbulo da cruz sobre os seus ombros, ele é levado para que ele fosse encaixado verdadeiramente no Monte Caveira, no Gólgota. E a Bíblia vai dizer que ele segue em silêncio. Algum momento tropeçava, porque o seu corpo estava totalmente flagelado, ele estava desidratado, ele tinha perdido muito sangue, ele estava anêmico. A sua cabeça com a coroa de espinhos, o seu couro cabeludo sangrava, os seus poros estavam abertos, de maneira que pelo sangramento que se existia uma dormência no seu couro cabeludo, ele foi acometido de uma dormência. Os membros do seu corpo, ele estava sem mobilidade por causa dos grandes cortes. As suas costas, carregando aquele patíbulo, estava encostando nas frepas, de maneira que ele sofria uma dor absurda, e ele sobe em silêncio. Quando meditamos como pregadores do Evangelho sobre o poder da mensagem da cruz, que é loucura para os que perecem, é justamente as pessoas que não acreditam em Cristo observarem uma história onde um ser humano, onde o Deus que se encarna e sofre todas essas pressões por causa de uma humanidade perdida, sem abrir a boca e sem pedir desistência. Jesus, ele não desistiu de você na cruz, e não é por causa de uma prova que você está passando que ele vai perder você de vista. Tem pessoas que estão me ouvindo aqui nesta hora e a sua aliança com Deus está quebrada, está fragilizada, a sua vida espiritual está insensível, não conseguem mais sentir a graça de Cristo, não conseguem mais sentir o poder dessa mensagem, não conseguem mais sentir a virtude do Espírito Santo. Mas eu quero te comunicar de acordo com a direção de Deus. Jesus não te perdeu de vista, ele não perdeu você de vista, não perdeu a rota da sua vida, não perdeu o trajeto da tua história. Tem pessoas que estão dizendo, irmão Thales, eu não sei nem por que mais eu estou vivendo. Tem pessoas que já pensaram em tirar a sua vida nesta pandemia, até mesmo tomar alguns medicamentos, alguns venenos, ou até mesmo veneno de rato de maneira específica para tirar a vida. Mas Deus me usa abrindo os meus olhos espirituais para te dizer, não vai ser morte, vai ser continuidade. Não vai ser fim, vai ser história de grandeza e de vitória. Se tem alguém que crê no que eu estou pregando, te prepara para o recomeço de Deus. Deus não te perdeu de vista, Cristo não perdeu você de vista. A tua rota está na mão dele, o teu trajeto está na mão dele, a tua chamada está na mão dele, os teus filhos estão nas mãos dele, o teu marido, a tua esposa, a tua casa, o teu ministério está na mão, está na mão, está na mão. Seja alcançado por esta graça, seja dominado por essa graça. Ele não perdeu você de vista. Glória a Jesus. Meu Deus. Amawicha kimito kemendo siminde kamato himinai. Aleluia. Vidas que estão descoloridas, Deus está dizendo para alguém, eu vou colorir você de novo. Aleluia. Tem vidas que estão embaçadas pela negritude da desilusão do pecado, mas Deus está dizendo, a cor que eu colocarei
vai provocar espanto para pessoas que pensaram que você tinha acabado com a sua própria existência. Te prepara, porque vai ter colorido em Deus. Tem alguém que crê que Jesus colore a vida de alguém? Tem alguém que crê que Jesus colore, vai trazer cor para você? Xere de cal é serre, meu e. Alguém precisa nesta noite tomar uma postura diante de Deus. Meu Deus! Observe, falar sobre mensagem da cruz. Meu Deus! É falar sobre sofrimento. Quando observamos Jesus Cristo subindo ali no Gólgota, hoje muitos dizem que é a sexta-feira da paixão, né? E muitas pessoas se esquecem. Às vezes se inebriam com chocolates, com ovo de Páscoa, e se esquece da verdadeira essência da Páscoa. Exatamente. Jesus Cristo subindo ali no Gólgota, a Bíblia vai dizer que Simeão ajuda Jesus por alguns metros, e o patíbulo é pego pelo carrasco e encaixado na outra parte da cruz que já estava lá no Gólgota. A Bíblia diz que Jesus ele é suspenso. As suas mãos são furadas por pregos de cerca de 10 a 12 centímetros. Oh, Jesus. Sua mão esquerda é perfurada, sua mão direita é perfurada. Oh, Deus. O seu braço ele é esticado de maneira que alguns historiadores dizem que pela brutalidade dos carrascos romanos, as clavículas poderiam ser deslocadas pela brutalidade. E ali ele inicia justamente o fim do domínio de Satanás sobre a humanidade, porque todos nós sabemos que por Adão o pecado entra, e Deus disse que pela mulher, pelo fruto da mulher, viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Carlos, o que você quer dizer? Deus ali, quando ele profere isto, ele está dizendo que o domínio de Satanás seria apenas por um determinado tempo. Onde o Cristo, o seu Filho, viria para que Satanás fosse subjugado. Falar sobre o sofrimento da cruz é falar sobre justamente o subjugar do diabo sobre os pés de Jesus Cristo. Sobre os pés de Jesus Cristo. Os pés de Cristo, Cristo em si domina toda a terra, domina a eternidade, implantando a redenção justamente em um tempo de sofrimento. E é ali na cruz que todos nós sabemos, que onde ele diz, Eloi, Elohi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Algumas pessoas dizem, uma pessoa chegou a me perguntar, Thales, se Deus é amor, porque até o próprio filho ele virou as costas. Escute, para você que às vezes não entende essa parte da Bíblia, quando Jesus diz, Deus meu, por que me desamparaste? É porque naquele momento toda a carga do pecado estava sobre Cristo. E Deus, por ser santo, ele não se coaduna com o pecado. Então, quando ele observa que o Cristo, o seu Filho, estava na cruz, dominado pela negritude do pecado, pela mancha do pecado, é como se Deus tivesse virado as costas para ele não ver o Filho carregando aquele fardo. Mas o lindo é porque quando ele brada na cruz, quando ele diz tetelestai, do grego, está consumado, está pago. A Bíblia diz que fenômenos naturais começam a acontecer, sepulcros são abertos e o véu do templo se rasga de cima para baixo. Vou repetir, o véu do templo não se rasgou de baixo para cima. O véu do templo se rasgou de cima para baixo. O que quer dizer, Thales? Uma liberação de uma nova aliança, uma liberação de um novo tempo para a igreja. Não precisa mais de legalismo, de sumo sacerdote para entrar no Santo dos Santos. Nós temos agora a porta da graça que está aberta. Aonde nós estamos, nós temos acesso à glória, nós temos acesso ao poder. Por isso que às vezes tem pessoas que não compreendem como é que esse crente fazendo compra no comércio está cantando e sentindo graça. Como é que esse crente fazendo compra no mercado
está falando em línguas estranhas, é porque a porta da graça está aberta. O legalismo foi quebrado, os impedimentos legais foram quebrados e Cristo deu acesso à igreja, liberou a igreja a oportunidade de ter o poder e a graça e a virtude de sentir a manifestação do Espírito Santo. Oh, glória! Falar sobre a mensagem da cruz é falar sobre um sofrimento que trouxe redenção. Falar sobre um sofrimento que trouxe revelação. E falar sobre um sofrimento que liberou a graça. Alguns chegam até a dizer que a cruz foi a chave que abriu a porta da graça. Eu concordo com isso. A cruz foi a chave que abriu a porta da graça. Observemos também que falar da mensagem da cruz é falar sobre, além de pecado, sofrimento, é falar sobre a vergonha que ele sofreu por ser filho de Deus. Quando lemos Deuteronômio capítulo 21, versículo 23, a Bíblia vai trazer ali no Pentateuco justamente uma afirmação que todo aquele, irmã Amanda, irmão Lucas, que é pendurado no madeiro, este é considerado maldito. Em Gálatas capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 14, Paulo vai escrever afirmando o mesmo texto de Deuteronômio capítulo 21, dizendo que aquele que é pendurado no madeiro, este é considerado maldição, considerado maldito, considerado anátema. Agora observe, falar de mensagem da cruz é falar sobre confronto de pecado, é falar sobre sofrimento, sobre o sofrimento ocorrido, falar sobre uma vergonha sofrida. Porque muitas pessoas hoje não querem abraçar essa mensagem da cruz e porque nos nossos próprios púlpitos muitos pregadores não querem pregar sobre ela. Sabe por quê, irmãos? Porque falar sobre a mensagem da cruz em muitos ambientes não está mais trazendo ibope e muito menos atraindo a atenção dos telespectadores. E nem alegria. Ninguém está tendo alegria nisso mais, é triste. Justamente. É lamentável. Tem horas que um certo pregador, eu não vou dizer o nome porque vocês conhecem, ele foi pregar, ele pregou sobre a mensagem da cruz, mensagem simples. Depois que ele termina de pregar, o pastor da igreja disse assim: Lucas, meu irmão, você é muito corajoso. Por quê, pastor? Você falar sobre Cristo, sobre a cruz de Cristo, em um tempo moderno como esse, você teve muita coragem, porque senão a porta dos convites se fechariam aqui na igreja. Ele ficou sem entender. O pós-modernismo está tão alavancado e elevado que estão querendo suprimir o evangelho de Cristo. Irmãos, entenda, nós temos que ter ciência que o tempo se passa, a tecnologia se avança, a ciência se desenvolve, mas nós não podemos negociar os nossos princípios. Exatamente. Jovem que está me ouvindo, não negocie os seus princípios em detrimento de aplauso. Não negocie os fundamentos da palavra em detrimento de oportunidades. É melhor perder a agenda do que perder a convicção da salvação, meu filho. É melhor perder a amizade do que perder o céu. É melhor perder amigos que se dizem companheiros teus do que perder a comunhão com o Espírito Santo. Eu vou dizer uma verdade. Tem muitas pessoas que estão perdendo a comunhão com Deus em detrimento de alianças firmadas que Deus não está aprovando. E eu vou dizer uma palavra de acordo com a direção do Espírito. Cuidado com as alianças que você está firmando, que estão suprimindo a vontade de Deus e a presença de Deus na sua vida. Tem pessoas que estão dizendo assim: a minha chamada não cresce, irmão Lucas. A minha chamada não sai do lugar, irmã Amanda. Tá tudo parado, tá tudo estagnado. Aí quando você olha para o ciclo de amizades, o ciclo de relacionamento dessa pessoa, são pessoas que não agregam, são pessoas que só levam esta determinada pessoa para caminhos tortuosos, para pecar, para deturpar a Bíblia, para negar a fé, para se inebriar. Nós temos que entender que é um tempo de confronto, porque mensagem de cruz, palavra da cruz, vai justamente atrair sobre nós, pregadores, um confronto do pecado, um sofrimento ocorrido e uma vergonha sofrida. Nós que pregamos o evangelho, nós padecemos o sofrimento, nós padecemos a afronta do pecado, porque confrontamos ele e nós sofremos a vergonha por causa deste evangelho. Quarto ponto. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Porque, queridos, a palavra da cruz
É justamente uma mensagem pregada que retira a carga de uma culpa que não era de Cristo, mas a culpa era nossa. Ele não tinha pecado, ele não tinha mancha, ele não tinha erro, ele não tinha mácula. Ele era santo, mas por causa de nós, a nossa culpa foi posta nele. Ou seja, eu não estou pregando aqui porque eu sou bom. Irmão Lucas não está aí pregando porque é bom. Irmã Amanda não está aqui cantando e pregando também porque nós somos pessoas boas, porque merecíamos a graça. Não, é misericórdia de Deus. Nós só estamos aqui fazendo a obra porque a graça nos alcançou. E observe, a culpa que era nossa estava sobre ele. Você não merecia a graça, eu não merecia a graça, mas ela nos alcançou a nossa casa. Irmã Amanda já disse que nós seríamos ponte, através de nós a graça alcança os familiares. E eu quero utilizar este trecho para dizer, te prepara porque você é representante do reino, aonde você coloca a planta do pé, quer seja no trabalho, você representa o reino, quer seja na sua vizinhança, você representa o reino. Irmão Thales, na minha casa ninguém é crente, só sou eu. Você é representante do reino. Ele te deu autoridade pela remissão do teu pecado, pelo resgate da tua alma. E a Bíblia te confia a autoridade para pregar o evangelho do reino. Ninguém me abraça, prega o evangelho do reino. Ninguém me apoia, prega o evangelho do reino. Os convites não chegam como eu quero. Centraliza o evangelho do reino. Eu perdi amigos, continue pregando o evangelho do reino. Uma pressão dentro de casa só aumenta porque eu sou crente. Não negue a cruz e continue preservando o fundamento do evangelho do reino, pregando a cruz, pregando Cristo, pregando sobre graça, pregando sobre a virtude, porque Deus te dará galardão e continuidade do desenvolvimento do teu ministério, se você preservar os fundamentos da mensagem da cruz. Agora dê um glória. Glória! Meu Deus, já estou encerrando para os irmãos não ficarem enfadados de mim. Não, continua, Vaz. Meu Deus, vamos seguir. Glória a Deus. Irmão, só quem vai ficar na live é quem gosta de graça, quem gosta de glória e quem gosta de ouvir a mensagem da cruz. Se você não gostar, precisa voltar para Jesus de novo, viu? Os irmãos estão aqui comentando aqui, dando glória, dando aleluia. Coisa boa ver crente glorificando com a mensagem da cruz. É desse jeito. Vamos seguir. Versículo 18 ainda. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Todos nós já entendemos porque a palavra da cruz é loucura. Porque esses 4 pontos, vou relembrar, se quiser anotar, vocês anotem. Pecado, sofrimento, vergonha e culpa, que era nossa. Loucura no grego, que traz o sentido de embotamento, onde a nossa mente é dominada por uma insanidade mental. Nós somos considerados por aqueles que não conhecem Cristo como pessoas que não temos um juízo são, uma mente sadia. E Paulo vai dizer na outra parte do versículo, Lucas, para os que perecem. Quem são essas pessoas que perecem? Observe, irmãos, do conceito original, os que perecem são aqueles que estão alienados de Deus, que fatalmente cairão na perdição eterna. Se essas pessoas que estão perecendo persistirem nas suas práticas de pecado, essas pessoas, estando em um caminho de rebeldia, elas não terão acesso à graça de Cristo. Observe, a porta estará aberta, mas não abuse dela. A porta da graça estará aberta, mas não abuse da graça que foi liberada. Exato. Tem pessoas que estão se aproveitando do tempo da graça, estão querendo fazer o que quer, usando a Bíblia do jeito que quer. E não é dessa forma, filho. Se você se converteu a Jesus, tem que viver de acordo com os parâmetros da sua palavra. É tempo de se posicionar. O que Deus quer de nós, meus irmãos, é um posicionamento sadio e centrado nas Escrituras. Se quisermos ter sucesso, se quisermos ter crescimento em Deus, precisamos alimentar a nossa vida espiritual com aquilo que é sadio, com aquilo que traz sobriedade, com aquilo que alimenta e nutre o nosso espírito.
Nós nunca vivemos em um tempo onde existem tantas pessoas desnutridas de Deus. Pessoas que você chega perto dela, ela não tem nada de Deus para passar. É seca de Deus. Eu não sei se você já se depararam com uma pessoa assim. Você chega perto, senta, você não sente uma graça, parece que o negócio está travado. Você começa a conversar, mas parece que tem um bloqueio no mundo espiritual. Não tem aquela comunhão, aquela coisa boa, não tem. São pessoas que estão muitas das vezes dentro da igreja, mas vivem um evangelho falsificado, irmãos. Às vezes aparenta ser cristã, aparenta ser uma pessoa do ramo do pentecostalismo, com os dons espirituais, como a igreja de Corinto, mas vive uma vida dúbia, uma dupla personalidade, uma dupla conduta, uma dupla característica e efetividade de ações, de modos, de pensamentos, de prática, de vestimenta, de posicionamento ideológico. Tem pessoas que estão dentro da igreja e apoiam ideologia de gênero. Como é que pode isso? É tempo de se converter, irmãos. Tem pessoas que estão dentro da igreja apoiando o aborto, homossexualismo. Irmãos, nós temos que ter ciência. O Evangelho de Cristo não mudou. O Evangelho de Cristo permanece sendo confronto eficaz para aqueles que estão em um caminho de rebeldia. Nós temos que retornar à preservação dos princípios de Deus. Aí Paulo vai dizer que para nós que somos salvos, que expressão é essa, Thales? Para nós que somos salvos, significa dizer que Paulo está dizendo aqueles que expressam uma continuidade em um processo de salvação, preservando a santidade, preservando a integridade, preservando a sinceridade. Essas pessoas que estão valorizando a salvação, elas estão em processo, estão passando por um processo. Estas pessoas são consideradas como aquelas que são salvas, que estão em um processo contínuo de preservação da Bíblia, dos seus parâmetros, da santidade e de uma vida reta com Deus, com os homens. Paulo vai trazer justamente esta parte. Nós que somos salvos, é o poder de Deus. Os irmãos que entraram para ouvir essa mensagem, vocês estão cientes que o tema da mensagem é o poder da mensagem da cruz. Mas, Thales, você falou todos esses pontos, que a mensagem da cruz é loucura, você falou sobre os 4 pontos, mas essa mensagem da cruz, qual é o bojo dessa mensagem? O que é que ela vai tratar? Além do sofrimento de Cristo, da vergonha que Cristo passou, irmãos, observe. A mensagem da cruz, ela vai centralizar a pessoa de Cristo, anulando a glória humana, certo? A mensagem da cruz vai tratar sobre o seu vitupério, vergonha e sofrimento, certo? A mensagem da cruz também vai tratar sobre a ressurreição. Vamos entrar em ressurreição agora? A mensagem da cruz vai tratar sobre ressurreição. Todos nós sabemos que Jesus é sepultado, correto? Quando Jesus é sepultado, as Marias vão até o sepulcro de Jesus para trazer alguns perfumes, foram com mirra, com perfume, para perfumar o corpo de Jesus. E a Bíblia diz que elas estando lá no Getsemane, ou naquele jardim, naquele sepulcro, uns dizem que é o Getsemane, outros dizem que é outro nome de jardim, de acordo com cada comentarista, mas elas estavam ali no sepulcro, que era rodeado pelos jardins. E a Bíblia vai dizer que ali elas se deparam com um homem que elas não conhecem visivelmente. E quando Jesus ele pronuncia o nome de Maria, a Bíblia vai dizer que Maria, olhando para Jesus estagnada. Irmãos, coisa linda é falar com alguém que conhece a voz do Mestre. Aleluia! Coisa linda é falar com alguém que conhece a voz do Mestre. Maria, quando ouviu Jesus falando, Maria, aí ele diz, ela olha para ele assim, diz, Mestre. Aí ele diz assim, Maria, tu volta lá para os discípulos e tu diz aos discípulos e tu também diz a Pedro que eu ressuscitei. O lindo da Bíblia é porque Jesus especifica o nome de Pedro e manda ela ser uma mensageira para os discípulos para anunciar a ressurreição. Então falar sobre o poder da mensagem da cruz é implantar justamente a glória da ressurreição. Por quê? Porque Cristo, a vitória completa, não foi apenas na cruz. A vitória completa foi pelo processo da morte e pelo processo da ressurreição.
Jesus Cristo ele ressuscita no terceiro dia, e depois que ele ressuscita, a Bíblia diz que ele aparece para os discípulos. Os discípulos não ficaram ainda, não tiveram a sua informação, a informação de Marta e das Marias confirmadas, e eles temendo justamente se as Marias estavam mentindo ou não, a Bíblia vai dizer que Jesus aparece para eles, e quando eles observam o aparecimento de Jesus, eles ainda ficaram duvidosos, e depois Jesus ainda aparece na praia, Jesus fala com Tomé e manda Tomé ver a ferida das suas costelas do seu lado direito. E todos nós sabemos que em um determinado momento, a última aparição de Jesus foi quando ele estava com os seus discípulos, e antes de ele ser levado aos céus, assunto aos céus, ele disse para eles: olha, as instruções do Evangelho, vocês fiquem em Jerusalém, porque é em Jerusalém que eu vou derramar o meu Espírito Santo. Eu irei subir aos céus, serei elevado, irei para o Pai, porque do Pai eu vim, mas eu vou mandar outro Consolador. Esse outro Consolador, do grego allos, significa da mesma espécie. Jesus está dizendo: eu vou mandar outra pessoa da mesma espécie que a minha, da mesma essência que eu. Ele diz: eu vou subir, mas não fique preocupado não, porque a mesma glória que manifestou enquanto eu estava aqui, ela vai continuar se manifestando, porque o Espírito desce. Então observe que o Espírito Santo desce, e é caracterizado como a era do Espírito Santo. Aleluia. E os discípulos estavam aonde, irmãos? Em Jerusalém. E em Atos capítulo 2 se cumpre, porque falar sobre mensagem de cruz é falar sobre derramamento do Espírito Santo. Então quando lemos toda essas narrativas de Paulo, quando ele menciona que a mensagem da cruz, ela é loucura, porém é poder, Paulo está dizendo que a mensagem que eu vos prego teve não apenas eficácia porque ele morreu, mas teve eficácia porque ele ressuscitou, e teve eficácia porque aquilo que ele falou cumpriu no dia de Pentecostes, derramando o revestimento de poder. Por isso que aquele que abraça a mensagem da cruz é um crente avivado. Dentro de si há um avivamento gerado. É impossível você dizer que tem Cristo se a sua vida não tem um avivamento gerado. Eu não estou falando apenas dos dons espirituais da igreja de Corinto. Eu estou falando de uma conduta sã, de uma conduta reta, de uma postura cristã sadia. Observe, falar sobre a mensagem da cruz é falar sobre o derramamento do Espírito Santo. Porque justamente, queridos, essa promessa vai trazer à tona o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, profetizadas por Joel, profetizadas por Isaías, onde o Cristo ele seria morto, ele ressuscitaria e o Espírito Santo desceria para aqueles que quisessem aceitá-lo como Senhor e Salvador. Quem está entendendo, dê um glória. Glória a Deus. A mensagem da cruz, vou terminar para não ficar prolongado, para os irmãos não ficarem entediados. A mensagem da cruz é uma mensagem que vai tratar sobre derramamento do Espírito Santo. O que Paulo está dizendo? Irmãos de Coríntios, é bem verdade que vocês têm os dons, mas vocês têm que entender que os dons, eles são conectados com uma vida de unidade. Por quê, Thales? Porque a igreja de Corinto estava vivendo um tempo de desunião. E observe que existia uma desunião e Deus não se agrada com aquilo que está desunido. Tem muitas pessoas que estão profetizando, estão falando em línguas estranhas, irmã Amanda, irmão Lucas, mas estão com uma aliança rompida por causa de uma falta de comunhão com alguém. Tem pessoas que estão me ouvindo aqui que precisam urgentemente pedir perdão a alguém e liberar um perdão que está preso. Tem pessoas que estão sufocadas, opressas, neste tempo de pandemia, porque o coração, irmã Amanda, está dominado pelo ódio, está dominado pelo rancor, dominado pela ira. E Deus está dizendo para você, libere o perdão, porque eu quero te mostrar os mistérios, eu quero traçar novas rotas. Tem pessoas que não vivem o novo de Deus porque estão vivendo no velho. Se você não fecha a porta para aquilo que é velho, jamais você vai acessar aquilo que é novo. O que é aquilo que é velho? As contendas, as rinchas, as iras, as porfias, as facções.
Deus está requerendo de nós, eu sinto graça. É tempo de valorizarmos a comunhão e a unidade com o nosso próximo. Nos departamentos da igreja, chega de rincha, irmãos, por causa de cor de fardamento, por causa de hino de conjunto que não canta do jeito que você quer, porque a mensagem que é pregada não amassageia seu ego. Chega de questionar, de brigar, de rincha. O cristão maduro, o cristão sério, o cristão sóbrio, ele tem que entender que a comunhão é necessária para ter crescimento, para ter prosseguimento, para ter desenvolvimento. Porque, Thales, aonde tem quebra de unidade, há justamente um retrocesso, há justamente um regresso. Tem pessoas que só fazem regressar, tem pessoas que é um retrocesso gigante. A vida nada muda, a sua vida não cresce, tudo está travado, a sua vida espiritual está travada. É porque precisa que a pedra da ira e do ódio e do rancor seja retirada. Já foi falado sobre a pedra de Lázaro, e eu quero usar essa configuração para aplicar. Tire a pedra justamente da opressão, a pedra da ira, a pedra do ódio que está dentro de você. Eu vou profetizar pela palavra. Tem pessoas que vão ser libertas do ódio nesta noite. Meu Deus! Eu não sei se você crê, irmã Amanda e irmão Lucas. Tem pessoas que vão ser libertas pelo domínio do ódio. Tem pessoas dominadas pelo ódio. Seja liberto agora da opressão do diabo que está inebriando a tua mente com pensamentos de ódio com alguém. Deus está me dizendo que Ele está quebrando a arapuca que está impedindo você de crescer, do ódio que foi gerado dentro do teu peito, para que a promessa se cumpra e a chamada cresça para a glória de Deus Pai. Pessoas dominadas pela pressão do ódio. A igreja de Corinto estava dominada pela contenda, pela desunião, pelo confronto, pessoas com facções. A mensagem da cruz é uma mensagem que confronta as concepções humanas no tocante ao evangelho pregado da atualidade, o evangelho fraco, o evangelho sensível, o evangelho amassageador. Exatamente. É uma mensagem que confronta aquele que prega só o bem-estar. Pregadores do bem-estar. Se tiver algum me ouvindo, vigie e mude sua postura. A mensagem da cruz confronta os pregadores do bem-estar. Se alguém quiser anotar, anote. O pregador do bem-estar, o objetivo dele é afetar a psicologia humana e não a alma do pecador. O pregador do bem-estar é angariar recursos para investimento em si e rejeitar a necessidade das almas que estão perdidas. O pregador do bem-estar tem um olhar egocêntrico, tem um olhar egoísta, tem um olhar justamente frio, porque é uma pessoa que direciona toda a sua função como um serviço para se beneficiar. E a mensagem da cruz tem o seu poder para confrontar a nossa postura diante do sistema. Eu quero aproveitar essas pessoas que estão aqui, Lucas, quase 70 pessoas, irmã Amanda. E eu quero perguntar para vocês, meus irmãos, qual é a sua postura diante do sistema que estamos vivendo? Um sistema corrupto, um sistema que rejeita Deus e abraça o diabo, um sistema que propaga justamente a desconfiguração da aplicação da Bíblia. E qual é a nossa postura, meus irmãos, diante do sistema? Qual é a tua postura diante do sistema? Observe que a mensagem da cruz, ela vai nos constranger a termos um posicionamento firme, de maneira que não somos enganados por doutrinas enganadoras. A Bíblia vai dizer que Jesus, pregando em Mateus capítulo 24 sobre o princípio das dores, ele vai dizer que nos últimos tempos surgirão falsos profetas que enganarão a muitos. Jesus também vai dizer em um determinado versículo que eu não me lembro agora, que muitas pessoas vão chegar diante do trono de Deus e vão dizer assim: Senhor, eu preguei em teu nome, eu profetizei em teu nome, eu repreendi demônios em teu nome,
E a Bíblia vai dizer que diante do tribunal de Cristo, nós que não preservamos a aliança verdadeira com Deus, ouviremos da parte dele como um juiz: eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Observe que o poder da mensagem da cruz, ela é direcionada a comprimir a nossa alma, a constranger o nosso espírito, para que tenhamos um posicionamento firme diante de pessoas que estão querendo corromper o evangelho com doutrinas enganadoras. E eu vou repreender algo que o Espírito Santo me deu uma direção para esta noite. Tem pessoas que estão dominadas pelo espírito do engano. As mentes estão inebriadas pelo espírito do engano. Só para os irmãos entenderem, e eu vou conectar o que eu estou pregando aqui. Uma semana agora passada, um determinado pastor, ele estava desesperado, irmã Amanda, porque ele investiu os recursos no filho. O filho estudou muito, e depois que começou a ler alguns livros de filosofia, um menino criado na igreja, filho de pastor, sabe o que é cruz, mensagem do evangelho, sabe o que é batismo com o Espírito Santo. Sabe o que ele fez? Depois que entrou na faculdade, leu alguns livros de filosofias, ele veio confrontar o pai, dizendo que a Bíblia não era verdade, confrontando a verdade da Bíblia. Sabe qual foi o estado desse pai? O pai desesperado, o pai sendo pastor da igreja, pregando o evangelho, e toda vez que chega em casa, o filho dizendo: a mensagem da Bíblia é uma mensagem feita por homem, não tem verdade, isso não tem veracidade. O menino com a mente totalmente corrompida. Thales, o que você quer dizer com isso? Meus irmãos, nós temos que ter ciência que o espírito de engano está pairando em nossos meios de comunicação social, acadêmica, política, econômica. Tudo isso está direcionando para que o espírito do engano se manifeste. E eu quero repreender qualquer pensamento que você tenha em nome de Jesus, que venha deturpar a verdade daquilo que você ouviu. Tudo que impede, tudo que bloqueia a sua intimidade com o céu, a sua comunhão com Deus, eu quero repreender agora pelo poder que há no nome de Jesus, para que você preserve o poder da mensagem da cruz. Thales, o que é o poder da mensagem da cruz também atrai. O poder da mensagem da cruz vai gerar paz naquele pecador que aceita de bom grado a graça que sobre si é derramada. Aquele que tem Cristo, mesmo sofrendo pressão do dia a dia, ele tem paz, irmã Amanda. Mesmo que nada esteja favorável, Lucas, mas ele consegue cantar o hino 25 da harpa cristã. Mesmo tudo fechado, ele consegue cantar o 370, agradecendo a Deus. Por quê? Porque a mensagem da cruz, ela tem um poder de nos conceder a paz. Quem é a paz? O Cristo, que é o príncipe da paz, aquele que estabelece o reino pacífico, aquele que estabelece a paz no coração dos pecadores que se arrependem. E eu quero perguntar agora a você que está me ouvindo, se Lucas me permitir, aonde tem alguém entre nós aqui agora, para encerrar a minha participação, que eu tomei muito tempo, meus irmãos. A gente que é pregador, quando fica nessa pandemia, a gente fica com vontade de pregar, se brincar, prega umas 24 horas. Meu Deus. Glória a Deus. Eu poderia pregar várias mensagens. Mostra que foi o necessário. É verdade, Mamanda? Tem pessoas que precisavam ouvir. É verdade. Eu poderia pregar várias mensagens para vocês aqui, mas o Espírito Santo me constrangeu. Eu estava orando agora à tarde, pedindo uma palavra, eu fui constrangido em pregar para a minha geração, porque vocês são da minha geração, para que venhamos valorizar o poder da mensagem da cruz. Você tem um poder que você não sabe, às vezes você despreza, que é a mensagem do Calvário. Eu quero perguntar aonde tem alguém entre nós aqui que ouviu essa mensagem, dizendo: Thales, eu quero renovar a aliança com Deus. Eu quero receber esta paz em Cristo. Eu quero ter um conserto renovado. A minha vida está totalmente dominada pelo pecado, Thales. A minha mente está inebriada por amizades, pelo espírito do engano que tentou confrontar a minha alma, dominando ela, me pressionando a rejeitar Cristo. Mas hoje você ouviu essa mensagem. Eu quero convidar você que está afastado, quer aceitar a Jesus pela primeira vez, você que nunca foi crente, digite aqui nos comentários: eu quero aceitar a Jesus. Se você
não é crente, nunca foi, é pela primeira vez, coloca aqui para ficar mais fácil. Coloque, eu quero, digite aqui nos comentários, eu quero. Você que está afastado, desviado dos caminhos do Senhor, que quer voltar para Jesus, coloque, eu quero, porque nós iremos orar por você. O Cristo te dará paz. O Cristo da cruz, ele promove paz, promove avivamento, promove derramamento de poder. Enquanto você digita, a irmã Amanda e o irmão Lucas ficam de olho aí em alguma pessoa que se converte, porque eu estarei orando pelas vidas que estão assistindo essa live agora. Posso orar, Lucas? Pode. Pode orar. Vou orar agora, pelos irmãos, pelas irmãs, pelos jovens. Feche os olhos aonde vocês estão. Você que não é crente, aproveita a oportunidade. Não deixe para depois. Eu quero. Já tem alguém voltando para Jesus aqui? Coloque, eu quero. Isso, se tem alguém voltando para Jesus, coloque aí. Ou que não é crente, que deseja Jesus nesta noite. Isso. Se tem, vai colocando eu quero. Vou orar por você agora, querido Deus e eterno Pai. Pai, eu quero te louvar por estes minutos que eu tive para pregar a teu evangelho, tua palavra, nesta noite. É bem verdade que já ouvimos a tua voz através da tua filha, pregando e louvando ao teu nome. Mas eu, como mensageiro desse momento, eu quero te pedir, Senhor, que todas estas vidas que estão ouvindo esta mensagem, que estão assistindo esta transmissão de live, sejam agora alcançadas pela tua graça, pelo teu poder. Senhor, estamos vivendo um momento tão difícil, onde a minha geração, Senhor, tem negado os teus princípios, tem quebrado a aliança contigo, tem desvirtuado, Senhor, os fundamentos da tua palavra. Mas eu quero te pedir agora, Senhor, derrama sobre nós nesta noite um grande avivamento, aonde pessoas que estão agora desanimadas sejam animadas, pessoas que estão frias sejam aquecidas pelo teu poder, pessoas que estão dominadas pelas enfermidades psicológicas, psicossomáticas, pessoas que estão depressivas, que estão com a chamada travada por causa de doenças psicológicas, sejam agora alcançadas pela cura, sejam alcançadas pela libertação agora. Eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo, aonde houver alguém dominado pelo espírito do medo, seja liberto agora pelo poder que é no teu nome. Pai, eu quero repreender agora a depressão. Pessoas que estão dominadas pela depressão agora. Em nome de Jesus, Deus, liberte agora. Liberte agora. Liberte agora. Pessoas que estão dominadas por enfermidade física, Senhor, da cabeça à planta do pé. É minha fariguené, da cabeça à planta do pé agora, em nome de Jesus, seja queimada agora qualquer tipo de enfermidade alojada que esteja da cabeça à planta dos pés, Senhor. Sai agora, Senhor, repreendendo, vai agora queimando, anulando, quebrando as setas, obras de feitiçaria, obras no mundo espiritual programadas, feitas, sejam quebradas, sejam desfeitas, sejam destruídas, sejam arruinadas. Vai quebrando o arco do forte nesta noite, vai cortando o laço, Pai, que estão prendendo muitas vidas, vai quebrando os laços de amizades que não estão, Pai, frutificando, pelo contrário, estão sugando, Pai, a saúde espiritual. Quebre os laços de amizades, as alianças que estão sendo firmadas, que estão afugentando a tua glória, que estão aniquilando o teu poder, aniquilando a tua mensagem, por causa de más conversações, por causa do espírito do engano. Em nome de Jesus, agora eu quero te pedir, Senhor, levanta profetas nesta geração, levanta mulheres, levanta homens, levanta jovens, levanta moças, Senhor, que sejam pregoeiros e pregoeiras da tua mensagem. Tenha misericórdia de nós, Pai. A tua palavra diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E nós estamos te clamando aqui, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Aleluia! Não, Deus. Tenha misericórdia de nós neste tempo, Senhor. Visita
Visita, Pai, o teu filho que está com o ministério travado, desanimado. Ele tem dito, Senhor, para ti, Deus, parece que as tuas promessas não vieram, Senhor, de ti. Deus, tem pessoas que estão ouvindo agora, Pai, esta oração e tem dito, Pai, durante toda a semana, Senhor, cadê as tuas promessas? Pai, os teus filhos e filhas que estão passando por um tempo de silêncio. Ajude-os neste tempo tão difícil a compreenderem que o silêncio não significa desprezo, mas o silêncio significa justamente um tempo de preparo, para que eles compreendam que este tempo de silêncio é o Senhor preparando, é o Senhor forjando a estrutura espiritual. Alcance o teu filho agora, Senhor. Alcance a tua filha agora pelo poder que há no teu nome. Deus, eu quero orar por Lucas, Deus. Eu quero orar pela tua filha, irmã Armanda Nicasso, seu esposo e seus filhos. Eu quero orar pelas famílias como um todo. Protege as famílias. Tenha misericórdia dos casais. Tenha misericórdia dos filhos. Dá direção, discernimento, estratégia. Visite a tua serva, irmã Amanda, agora. Visite Lucas agora, toda a sua família e casa. Protege, repreende a astúcia do diabo. E na vida daqueles que me ouvem, Senhor, visite e repreenda o espírito de separação de casais que tem imperado nesses últimos tempos para destruir os ciclos familiares. Eu repreendo agora todo o império de destruição familiar que seja quebrado pelo poder que há no teu nome. Eu quero te pedir para aqueles que não são batizados com o Espírito Santo, aquele que não é batizado com o Espírito Santo, enche ele agora, enche ela agora, para que ele fale pela primeira vez contigo em mistério, para que ela fale pela primeira vez contigo em mistério, porque a tua palavra é uma mensagem de poder, porque vai nos proporcionar o acesso ao derramamento do Espírito Santo. Enche ele agora, enche ela agora, em cânticos espirituais. Aquele que não profetizava, volte a profetizar. Aquele que nunca mais teve visões, volte a ter visões. Aquele que nunca mais teve sonho, volte a ter sonho. Ela baracama na chorebindarabagai, o remanecandara xandaraia. O Espírito Santo me comunica. Vai ter surpresa, vai ter grandeza, vai ter novidade. Keminicai, repecacá, subneré, rabameti, to prepoqueti, te praquetoretai, o reminifócia, keminicandaracai. Os céus estão abertos para liberar renovo. Os céus estão abertos para o despertamento. Os céus estão abertos para renovo de aliança. Noite de postura. Assim diz o Senhor: junta os teus pés. Contemplo tudo. Quero comunhão. Quero unidade. Quero santidade. Estou contemplando os falsos nos meios dos santos. Estou contemplando os profanos dentro dos impuros. Irei fazer uma separação. Irei fazer uma limpeza. Derramarei um avivamento. Nos últimos tempos abro eu a boca. Tempo de preparo. Contemplo os governos. Contemplo os bastidores. E contemplo o domínio do império das trevas. O seu investimento contra a minha noiva. Mas o controle tenho eu. Não perdi o equilíbrio. Não perdi o domínio da turbulência.
de me power choke, né? Estou requerendo dos meus centralidade na minha palavra. Postura santa. Verdade, 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 verdade. Estou soprando o espírito de falsidade para que vós saibeis que falo. Recebam a minha graça que desce sobre vós agora. Estou renovando. Desço como forte. Desço com glória. Desço com renovo e deixo a minha paz sobre vós. Assim diz o Senhor. Glória a Deus. Ei, chore que a salve Narabagai. Meu Deus. Meu Deus. Lucas, agradeço pela oportunidade. Uma vida para Jesus. Uma vida para Pode Jesus. tomar a frente aí da live, a direção. Meu Deus. Uma vida Meu para Jesus. Deus. Deus, ele tem o endereço certo. Ele não faz nada em vão. Nada é em vão. É verdade. Tudo é marcado na agenda de Deus. Meu Deus. E essa noite foi marcada a glória. Oh, meu Deus. São pessoas sendo renovadas. Aleluia. Meu Deus. São pessoas sendo restauradas. Meu Deus. Oh, glória. Deus marca encontros. Baby, calcio, quieto, Thales, que Deus continue te abençoando muito. Amém, meu amigo. Que eu não posso fazer. Amém, meu amigo, eu que agradeço. E cumprindo esse desejo aí, ao qual teu coração almeja. Oh, glória. Jesus sabe, porque ele ouviu, ele escuta toda madrugada quando tu se ajoelha para orar, ele ouviu. E no tempo certo, não te preocupas não, que ele vai fazer. Em nome Oh, de glória. Eu Meu creio. Deus. Silva Renata. Glória a Deus. Renata Tem mais Silva. alguém? Tem mais Aceitou alguém a para Jesus Jesus? nesta noite. Isso. Renata Silva. Meu Deus. Amanda Irmã vai Amanda, cantar. eu vou lhe entregar um negócio da parte de Deus para me sair. Aleluia. Entrega, Thales. Meu coração tá descarregando. Meu Deus, ajuda. Bota para carregar porque tem um mistério de Deus. Diga, tô aqui, dá pra dar. Deus me mostrava uma nuvem negra. Mas no mesmo momento que ele mostrava a nuvem, ele mostrava um sopro. Um sopro. Meu Deus, eu Um creio. sopro. Um sopro. Para resumir, a nuvem foi soprada. Eu creio. A nuvem foi soprada. No mundo espiritual, uma programação Deus desfez. Eu creio. Receba esta palavra nesta noite e Deus vai te confirmar esta mensagem. A nuvem foi soprada. Meu Deus do Que céu. Deus abençoe. Foi um prazer, uma satisfação. Deus abençoe, irmã Amanda, seu ministério. Lucas, meu amigo, Amém, muito Thales. obrigado. Foi uma satisfação e um prazer. Eu também quero agradecer a Estou com o corpo aqui todos. aquecido. Estou com o corpo aqui Deus aquecido. abençoe a todos em nome de Jesus. Lucas, obrigada. Vai ter Amém. mais live, Lucas, em nome de Jesus, pra gente estar adorando. Amém. Em Sou nome muito grata. Monteles, Deus abençoe sua vida poderosamente. Foi um prazer. de Deus. Amém. Prazer foi nosso. Oh, Deus glória. abençoe, gente, paz do Senhor Glória a Jesus. Jesus. Amém. Amém. Thales, glória. Deus abençoe. Glória a Deus. Lucas, Pai do Senhor, Deus te Amém, abençoe. Thales, Deus abençoe, profeta. Obrigado, Deus te abençoe. Pai do Senhor para todos. Meu Deus, que noite tremenda na... Meu Deus, que noite tremenda na presença de Deus. Eu tenho certeza que essa noite ela foi marcada pela presença do Senhor Jesus. E você não vai sair daqui sem a sua posse de vitória, não. Sabe por quê? Porque Deus, o Deus que esteve presente aqui até este momento, ele vai falar para você nessa noite: eu sou o Deus do impossível na sua vida.
Eu sou o Deus que vou fazer o impossível na sua vida. Oh, glória. O Deus do impossível, nesta noite, ele entra em ação. Oh, Jesus. E ele vai fazer por você. Oh, glória. Agora ele vai entrar em ação. E não há ninguém que possa impedir que esse Deus, aleluia, que esse Deus vá na frente. Oh, glória. Faraó pode vir atrás correndo, pode tentar querer te afrontar, pode tentar querer te derrubar, mas não se preocupa, porque o Deus do impossível, ele nesta noite te decreta: ei, você vai atravessar o mar, você vai conseguir, porque eu sou o Deus do impossível. E nessa noite eu te visito. Receba agora aí a visita do Espírito Santo. Oh, glória, o Espírito Santo te renova. Oh, glória, receba agora aí, vá. Em nome de Jesus, meu Deus, que presença gloriosa. Eu quero orar por você para encerrar a live. Meu Jesus, eu quero orar pela sua vida, pela sua causa específica. Eu não sei o que você está passando, mas Jesus sabe. E a oração de crente, ela pode ir muito em seus efeitos. E eu quero orar por você. E você tome posse da vitória, porque Jesus, nessa noite, ele entra em ação. Eu quero orar pela sua vida agora. Ô Pai, feche seus olhos agora aí e receba em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nesta noite, eu quero te louvar por esta oportunidade. Eu quero ser grato a Ti por tudo, porque se não for ao Senhor, nada disso tinha acontecido. Eu quero te agradecer, Jesus, pela vida, Pai, que foi salva nesta noite, porque a Tua palavra diz que quando tem vida se rendendo aos Teus pés, ó glória, Jesus, a festa nos céus. E, meu Deus, eu tenho certeza que esta live hoje foi marcada pela Tua presença. Obrigado pelo Teu renovo. Obrigado, Senhor, pela cura, pela restauração. Ó Senhor, visita lares nessa noite com a Tua restauração. Ó Pai, quebrando os laços, quebrando os muros, derribando por terra, queimando os carros do fogo, aquietando os corações nessa noite. Ó Senhor, visita almas aflitas, almas feridas, corações atritos. Ó Jesus, vai com Teu refrigério. Ó Santo, visita agora, Pai, a quem está no seu lar, Pai, chorando. A quem está no seu lar, Senhor, vendo esta live agora, Pai, e chorando na Tua presença. Ó Pai, dá força. Ó Pai, dá vigor. E que nunca falte a presença do Teu Espírito Santo. Ó Pai, dá alimento espiritual. Ó Pai, traz alimento físico, Pai, para que não falte nenhum tipo de alimento. Ó Pai, nos dá condição, Senhor, para ajudar as pessoas que estão carentes, Pai, nas ruas. Ó Pai, mais uma vez eu te clamo nesta live, Senhor, assim como eu te clamei nas outras. Ó Pai, nos dá paz, Senhor Deus. Cessa, Senhor, essa peste mundial com a Tua presença, pois Tua palavra diz, Senhor, que se nós se humilharmos, orarmos e se convertermos, o Senhor vai fazer alguma coisa. Ó Deus, eu oro, Pai, pela vida da Francisca, oro pela vida do Roberto, oro pela vida da Renata. Escreve o nome da Tua filha no livro da vida. Abençoa o Thales, Senhor. Abençoa a Amanda Nicásio. Abençoa a Eliana. Abençoa a Esté. Abençoa a Isabelle. Abençoa a Madalena. Ó Deus, abençoa o Gilmar. Abençoa a Drica. Abençoa a Sandra. Abençoa a Adriana. Abençoa a Jane. A Jenny, oh Deus, abençoa todas essas pessoas que entraram aqui nessa noite. E com a Tua presença, abençoa eles e que nunca falte nada. Em nome de Jesus. Senhor, fica conosco. É assim que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Gente, fica com Deus. E semana que vem estaremos aqui novamente com a campanha para nós adorarmos a Deus na beleza da Sua santidade. Amém? Nos segue aí, não deixa de perder nada, porque Deus, Ele tem a coisa para fazer na sua vida. Deus tem coisas grandes e sobrenaturais para fazer na sua vida. Fica com esta palavra e em nome de Jesus, Deus te abençoe.